Irmãos e irmãs, a igreja celebra no dia de hoje, no mundo todo, dia 31 de janeiro, Dom Bosco, São João Bosco. Nós temos aqui na nossa frente um quadro de Dom Bosco com crianças. Nós temos no mundo todo, temos aqui em Macau, escolas salesianas, temos liceu, em muitos lugares nós temos orfanatos, temos inúmeras obras que foram iniciadas por padres da congregação dos salesianos. Dom Bosco seguramente foi um dos educadores que produziu mais frutos em toda a história da igreja. O que poucas pessoas conhecem é que a história de Dom Bosco foi uma história muito difícil. Com 2 anos de idade, ele ficou órfão de pai. Muitos daqueles que já perderam um pai, principalmente na infância, sabe o buraco, o vazio que fica na história desta pessoa. E aqui já vem uma grande lição da vida de Dom Bosco, quando nós temos uma perda, quando nós temos um sofrimento, quando nós temos uma dificuldade na nossa vida, nós temos 2 possibilidades. A possibilidade primeira é ficar olhando para o problema, reclamar, se fingir ou se fazer de coitado, de vítima e se afundar naquele problema. A segunda possibilidade é segurar na mão de Deus, aprender com aquela situação, se fortalecer e crescer. Se nós formos olhar, e aqui entra no mundo civil e no mundo religioso, se nós formos olhar as pessoas que mais cresceram, os santos de vida mais admirável, foram aquelas pessoas que mais passaram por dificuldades. Dom Bosco era uma pessoa que tinha uma personalidade colérica, era uma pessoa que tinha uma personalidade agressiva. Conta a história que quando ele tinha 9 anos de idade, e a vida toda de Dom Bosco é baseada em sonhos, ele teve inúmeros sonhos. Tem um padre aqui da nossa diocese, ele é de Hong Kong, mora na nossa diocese, um padre salesiano, que ele está fazendo uma tese de doutorado ou de doutoramento em alguns dos sonhos de Dom Bosco. Então ele está fazendo uma análise psicológica dos sonhos de Dom Bosco. Um dos sonhos de Dom Bosco, quando ele tinha 9 anos de idade, conta que ele teve um sonho com Nossa Senhora. E naquele sonho, repito, naquele sonho, ele via algumas crianças ofendendo Nossa Senhora. Ele via algumas crianças zombando de Nossa Senhora. E ele, raivoso, nervoso, zangado, começou a bater naquelas crianças. Começou a agredir aquelas crianças que estavam próximas dele. Então Nossa Senhora apareceu a ele e disse: filho, não é esta a maneira que você vai transformar o coração das pessoas. Não é assim que eu quero que você age. Em outro sonho de Dom Bosco, quando ele era ainda muito novo, Nossa Senhora e Jesus apareceram a ele e disseram: João, seja forte, seja valente e não tenha medo, porque uma grande missão lhe espera. Você será o educador de muitos jovens. Dom Bosco era uma pessoa que, além dos sonhos, era um jovem de profunda oração. Era uma pessoa que havia entregue sua vida a Deus. E como todos os educadores, Dom Bosco havia percebido que a finalidade da educação é preparar o educado para 2 realidades diferentes. A primeira que nós chamamos de educação remota, ou finalidade remota, finalidade próxima, e a outra que nós chamamos de finalidade eterna. Qual que é a finalidade remota ou a finalidade próxima da educação? É formar pessoas para serem bons cidadãos. É isso que os pais devem fazer, é isso que os professores devem fazer, é isso que os educadores devem fazer, formar pessoas para serem pessoas boas na sociedade, pessoas honestas, pessoas corretas, pessoas de valor,
pessoas que sejam agradáveis e úteis à sociedade, pessoas que oferecem mais do que recebem da sociedade. Eu imagino, isso daqui eu já ouvi uma vez da minha mãe. Minha mãe disse assim: filho, a maior alegria de uma mãe é ver alguém elogiando os seus filhos. Imagine a alegria de uma mãe, a alegria de um pai, saber que tem um filho decente, saber que tem um filho de coração bom, saber que tem um filho que faz bem para os outros. Antes de entrar no seminário, uma vez eu havia ouvido mais ou menos uma conversa lá em casa. Nós não vamos ter netos. Eu era o mais velho. E depois que eu me tornei padre, minha mãe certa vez disse: filho, eu nunca imaginei que eu teria tantos netos. Hoje eu já tenho neto na China. Eu tenho neto nas Filipinas, onde eu morei. Já tenho neto também nos Estados Unidos e no Brasil, em vários lugares diferentes do Brasil. Essa família ficou muito grande. Uma das grandes alegrias que eu tenho é de fazer os meus pais felizes. Aqueles que ainda têm pais, faça o seu pai, faça a sua mãe feliz, seja motivo de alegria para os seus pais. Essa é a primeira finalidade da educação: educar os seus filhos para serem bons cidadãos, para serem pessoas que mais oferecem do que recebem da sociedade, para ser pessoas que mais ajudam do que atrapalham a vida dos outros e a vida social. Mas essa finalidade remota, essa finalidade de apenas ser boas pessoas para a sociedade, não é suficiente. E aqui muitos pais pensam que a finalidade, o objetivo da vida deles, e quando eles conseguem isso, eles lavam as mãos, é conseguir educar o filho para ter um bom trabalho, para ter universidade, para ter dinheiro, para ter uma boa profissão, para ser bem-sucedido. Quantos pais que eu já ouvi dizer assim: ah, hoje o meu filho está na sociedade, hoje o meu filho está na universidade, hoje o meu filho está bem formado, hoje o meu filho tem dinheiro, hoje o meu filho se casou, hoje o meu filho tem uma boa condição financeira, graças a Deus já posso morrer em paz, cumprir a minha missão. Negativo. Essa é apenas a primeira missão. E a primeira missão não é fazer o filho ter dinheiro, não, é ser um bom cidadão. Mas a missão eterna, a missão nobre, a missão final que um pai e uma mãe deve cumprir, ou que um pai e uma mãe deve fazer a parte dele, porque isso daqui depende principalmente da liberdade de cada um deles, é conduzir os seus filhos para a vida eterna. Conduzir os seus filhos para o céu. Queridos irmãos e irmãs, nós somos cidadãos do infinito. Nós fomos criados para viver para sempre. E essa é a missão do pai e da mãe. Muitas vezes, sem ofender, mas dizer de uma forma muito concreta: filho, filha, a mãe e o pai têm um sonho para você. E aí deixa. Seguramente eles vão perguntar: qual é o sonho? O sonho é que você vá para o céu. O sonho é que você seja santo. O sonho é que você viva eternamente com Deus. Chega um momento da vida dos pais que parece que, devido à idade dos filhos, a força das palavras não são tão fortes como elas deveriam ou como elas eram no passado. Chega um momento, principalmente quando são crianças, quando são adolescentes, que os filhos escutam, que os filhos obedecem, mas vai chegar um momento que os filhos vão fazer aquilo que eles querem. Então a missão principal do pai, nesse momento, é rezar pelos seus filhos. Reze pelos seus filhos. Para citar novamente o exemplo dos meus pais, e citando novamente o exemplo da minha mãe, uma vez, me recordo, nos primeiros meses de padre, já contei metade dessa história para você. Primeira semana, ou nas primeiras semanas de padre, era muito engraçado. Todos os lugares que eu ia, às vezes, eu ia numa loja com a minha mãe, quando eu estava de férias, a gente ia para a cidade,
E às vezes a minha mãe entrava numa loja, e minha mãe, quando entrava numa loja, como a maioria das mães, demorava, olhava, pensava, conversava. E às vezes, quando ela comprava alguma coisa, ela dizia assim, olha, dizia para a mulher do caixa, meu filho é padre, se você quiser, meu filho pode te dar uma bênção. Eu falei, mãe, você me mata de vergonha, mãe. O meu filho é padre, quer que ele te dê uma bênção? E às vezes, talvez a mulher ou o caixa não era nem tão católico, mas como que vai falar que não queria? Ah, tá bom, tá bom. E aí, imagina, no meio do trabalho, eu lá pegava, dava a bênção. E eu me recordo uma vez que perguntaram para minha mãe, qual o segredo para ter um filho padre? Como que a senhora conseguiu ter um filho padre? Era desde criança que ele desejava ser padre? E minha mãe falou, desde criança, você nem imagina a infância do meu filho. Vivia na rua, jogando futebol, brigava com os outros, machucava. Depois deu trabalho na escola, mas chegou uma hora, mudou. O segredo é, minha mãe levantou um pouco a saia ou a calça e mostrou o joelho. O segredo de uma mãe para ter um filho padre, ou para ter uma filha freira, ou para ter um filho e uma filha que seja uma pessoa de Deus, está no joelho. Uma mulher de Deus precisa ter calo no joelho, precisa rezar. Diz a história que uma mãe, quando ela reza e quando ela pede, a força da mãe na sua oração é mais forte do que qualquer pessoa na sociedade. É mais forte do que uma oração por um padre. Querida mãe, querida ou querido pai, professor, professora, nós que somos educadores, a força do exemplo e a força da oração seguramente são essenciais para nós educarmos pessoas para serem bons cidadãos, mas principalmente para educarmos para a eternidade. Peçamos essa graça a Deus, peçamos que Deus nos ajude a vivermos aqui na terra, conduzindo pessoas para o céu.